nos mostra que as pessoas podem sempre dar-se bem. Dançar um papagaio, encontrar uma cobra, aprender a patinar ou acampar lá fora, fazer um boneco de neve com o Hugo. Dançar um papagaio, encontrar uma cobra, aprender a patinar ou acampar lá fora, fazer um boneco de neve com o Hugo. Aventura e brincadeira vão durar a vida inteira. Com amigos como o Hugo nunca há tempo a perder. Hugo e Catarina, vamos ver as suas histórias para rirmos e aprendermos com o que eles vão fazer. E enquanto o sol brilhar, o nosso amigo vai cá ficar. A árvore. Tinha sido uma noite estranha. O Hugo sonhou que era um pirata. A Catarina sonhou que voava pelo céu numa vassoura mágica. E ambos acordaram sobressaltados com o maior estrondo que se lembravam de ter ouvido. Foi tão alto que também acordou a mãe e o pai. Um vento muito forte soprava nas ruas. Quando olharam pela janela, viram a magnífica árvore velha do jardim, rachada de alto a baixo. O pai ficou contente por a árvore não ter caído em cima da casa, e a mãe ficou contente por ninguém se ter ferido. Mas a Catarina e o Hugo ficaram tristes, porque aquela era uma das suas árvores favoritas. De manhã foram todos ver os estragos. A Catarina e o Hugo aproximaram-se do tronco rachado. A mãe queria que o pai tentasse salvar a árvore, por isso o pai pediu a um especialista que viesse observá-la. O especialista chegou numa carrinha pequena e mal tinha saído da carrinha já vinha a abanar a cabeça. Eu gostava imenso de a salvar, mas as lesões vão até às raízes. Deve ter sido um vento muito forte para rachar uma árvore destas. A Catarina deu a mão ao Hugo ao ouvir isto. O especialista disse que ia mandar vir alguns homens para tirarem dali a árvore caída. A Catarina e o Hugo ficaram muito, muito tristes. A árvore já estava ali antes da Catarina nascer. A mãe trouxe sumo de maçã e bolachas e sentaram-se todos na sala de estar. Depois, a mãe lembrou ao pai que uma das razões por que tinham comprado a casa tinha sido porque a árvore parecia tê-los acolhido, com os seus magníficos braços abertos. Lembrou-lhe também que ele tinha posto na árvore um abrigo de passarinhos, para as pessoas saberem que a casa tinha novos habitantes. O pai sorriu. A Catarina disse-nos que era a única árvore que ela conseguia trepar. O Hugo lembrou-se da primeira vez que tinham feito voar um papagaio e de a árvore ter ajudado a apanhá-lo. E a Catarina lembrou ao Hugo como eles gostavam de se sentar na árvore a cantar. O pai disse-nos que a árvore tinha vivido muito tempo. Era linda, mas tinha chegado ao fim. A Catarina mordeu o lábio e o Hugo fungou um bocadinho. Nessa altura chegaram duas carrinhas. A mãe disse à Catarina e ao Hugo que podiam ver da janela. 2 homens andavam à volta da árvore com serras pequenas a cortarem os ramos. A Catarina achou que aquilo devia magoar a árvore, mas a mãe sossegou-os. Agora, a árvore já não sentia nada. Os homens puseram os ramos numa máquina na parte de trás de uma das carrinhas e a máquina fez um barulho de serra muito alto. Os ramos desapareceram. O Hugo achou fantástico, mas a Catarina sentia-se muito infeliz. Em breve, os ramos mais pequenos tinham desaparecido e os 2 homens usaram outra serra maior para cortar as partes mais grossas da árvore. Pouco a pouco, a árvore transformou-se em lenha que os homens iam empilhando ao lado da casa. Daí um bocado, a árvore tinha desaparecido. Os homens arrancaram as raízes com outra máquina para elas não ficarem para ali sem o resto da árvore. Finalmente acabaram. E todos se sentiam tristes. Lá fora havia um cheiro muito forte a lenha fresca e centenas de raminhos espalhados pela relva. O pai pediu à Catarina e ao Hugo que apanhassem tantos quanto pudessem. Os 2 amigos correram pelo jardim a juntar os raminhos. O pai deitou-os no lixo biológico.
Depois, com os ancinhos, a mãe e o pai apanharam o que tinha ficado caído. O pai disse que iam juntar tudo no lixo biológico para fazer uma cobertura quentinha para as plantas durante o inverno. A Catarina pensou que aquilo não parecia nada quente, mas ela concluiu que as plantas são diferentes das pessoas. Quando acabaram, a família foi almoçar. A mãe tinha feito macarrão com muito queijo por cima. A Catarina e o Hugo disseram à mãe e ao pai que a casa toda estava diferente sem a árvore. Os pais concordaram que havia mais luz dentro de casa e que podiam ver a rua muito melhor, mas a árvore era a coisa mais valiosa que tinha existido no jardim. A mãe disse que a terra precisava de árvores. Disse também que as árvores ajudam a terra a respirar e a manter-se fresca e que são importantes para a ecologia. O Hugo soltou ruídos confusos. Não sabia o que era a ecologia. A mãe explicou que a árvore era uma coisa linda de se ver, mas também servia para os passarinhos fazerem os ninhos e para os esquilos esconderem as nozes e para hibernarem no inverno. Talvez até dormissem morcegos na árvore durante o dia. Penso que a Catarina achou isto um bocado arrepiante. A mãe riu-se e explicou que a maioria dos morcegos são criaturas muito úteis porque comem os insetos. E isso impedia que os insetos mordessem a Catarina. As árvores também dão sombra e no outono perdem as folhas, que depois se transformam em alimento para a terra. A Catarina não sabia que as árvores eram tão importantes. A Catarina olhou para o Hugo e disse-lhe que eles não eram os únicos que iam ter saudades da árvore. Então o pai disse: "Muito bem, todos para o carro." Por muito que perguntassem onde iam, o pai só respondeu: "Já vão ver." Dentro de 5 minutos saíam da estrada e entravam num sítio que tinha filas e filas de árvores. Árvores de todos os tipos. Era uma loja de árvores. Um viveiro. A Catarina e o Hugo olhavam à volta espantados, até que o pai lhes disse para procurarem uma árvore de que gostassem. A mãe sorriu e deu um beijo ao pai por ele compreender como era importante voltarem a ter um abrigo para os pássaros, para os esquilos e para os morcegos. Depois foi a correr atrás da Catarina e do Hugo para lhes ensinar os nomes das árvores. O pai perguntou à vendedora como é que se plantava uma árvore no sítio onde tinha estado outra. Quando levantou os olhos, toda a família estava a acenar-lhe, por isso foi ver o que eles tinham encontrado. Era uma macieira brava. A Catarina explicou logo que isso não queria dizer que as maçãs eram bravas. Queria dizer que eram pequenas. O pai ficou muito contente porque não queria uma macieira refilona no jardim. O Hugo contou-lhe das lindas flores cor-de-rosa que a árvore dava na primavera e a Catarina acrescentou que cheiravam que era uma delícia. Por uns instantes, o pai olhou para todas as outras árvores no viveiro. Depois, virou-se para a mãe, para a Catarina e para o Hugo e disse-nos que achava que eles tinham escolhido a melhor árvore que havia no viveiro para porem no jardim. Foi preciso cavar muito e alisar a terra para plantarem a árvore nova. Era pequena e não se parecia nada com a árvore velha, mas a Catarina e o Hugo esperavam que os pássaros, os esquilos e os morcegos se contentassem. E quando eles estavam sentados nos degraus de casa a beberem um ótimo refresco, um passarinho amarelo veio pousar num dos raminhos. Cantou uma melodia linda e a mãe disse que a arvorezinha ficava ali muitíssimo bem. E sabem uma coisa? Ficava mesmo. Já sabiam? Já sabiam que o camaleão é um lagarto extraordinário que muda de cor conforme aquilo que o rodeia? E isso faz com que seja difícil encontrá-lo e ajuda-o a esconder-se dos outros animais. Os camaleões são ótimos a jogarem às escondidas. Os balouços do parque. Até agora tinha sido uma manhã muito agitada. O Hugo descobriu que se alinhasse 30 carrinhos, fazia uma fila que atravessava a sala toda. A Catarina descobriu que quando se pinta amarelo por cima de azul, faz-se verde. E ambos descobriram que se pusessem rodelas de laranja em cima da gelatina antes dela endurecer, as rodelas afundavam-se. O Hugo estava a tirar um avião de papel do cimo das escadas. A Catarina estava a brincar nas escadas com uma mola de arame. Cada vez que o Hugo corria pelas escadas para ir buscar o avião, chocava contra a mola e deitava abaixo. Isto estava a começar a irritar a Catarina, que lhe pediu com muita delicadeza que tivesse cuidado
e que passasse pelo outro lado das escadas para subir e descer. Mas por alguma razão, o Hugo não ligou. Passado um bocado, a Catarina não aguentou mais. Pôs-se em frente do Hugo e disse: "Nem penses que passas. Para imediatamente, Hugo. Estás a estragar o meu jogo e isso é maldade." O Hugo ficou muito admirado e parou a olhar para ela. Mas depois empurrou-a e passou à mesma. O pai saiu da cozinha e perguntou por que razão dois bons amigos estavam a falar assim um com o outro. A Catarina contou a história e de repente o Hugo fez um ruído e começou a chorar. O pai subiu as escadas e abraçou-o. "O que é que tens?" perguntou o pai enquanto limpava as lágrimas ao Hugo. O Hugo estremeceu e as pintas dele ficaram verdes. "O que é isto?" perguntou o pai. O Hugo estava com um ar muito triste. A Catarina observava-os do fundo das escadas. Disse ao pai que o Hugo tinha pisado o brinquedo dela. A Catarina estava muito zangada com o Hugo. Ela é que devia estar a chorar. "Agora não, Catarina", disse o pai. A Catarina apanhou a mola do chão e correu para a sala. O pai estava muito preocupado com o Hugo, que tinha uma cor muito estranha à volta dos olhos, caía como se estivesse tonto e tinha as pintas cada vez mais verdes. O pai pegou nele ao colo e levou-o para o armário da Catarina. Ajudou o Hugo a agarrar-se ao varão, mas o Hugo estava a sentir-se tão mal que não foi capaz de se segurar. Algo muito estranho estava a acontecer. O pai deitou-o na cama da Catarina e tapou-o com os cobertores. A mãe entrou no quarto e perguntou o que tinha acontecido entre a Catarina e o Hugo. Assim que olhou para o Hugo, percebeu que ele estava doente. O Hugo continuava com um ar muito triste. A mãe correu a telefonar à doutora Helena. Encontrou a Catarina sentada no chão da cozinha a choramingar. Perguntou à Catarina se ela se sentia bem e a Catarina queixou-se do Hugo. A mãe ficou muito admirada por dois bons amigos não arranjarem maneira de se entenderem. Depois, disse-me que o Hugo estava doente. Talvez ele não tivesse percebido o que ela tinha dito. Mas a Catarina continuava muito zangada. A doutora Helena disse à mãe para dar ao Hugo muito sumo, para ele descansar, que no dia seguinte já devia sentir-se melhor. A mãe desligou o telefone e sentou-se no chão com a Catarina. Explicou-lhe que às vezes, quando as pessoas não se sentem bem, comportam-se de maneiras estranhas. A mãe pediu à Catarina para tentar compreender que o Hugo não teve intenção de ser mau e que com certeza estava a sentir-se mal por causa disso. A mãe disse que era importante desculpar as pessoas e a Catarina acenou com a cabeça. Suponho que ela sabia isso, mas mesmo assim decidiu esperar para ver. A mãe pediu à Catarina que levasse o sumo ao Hugo, mas a Catarina disse que não. Bom, acontece que entretanto a Catarina decidiu fazer um puzzle. E acontece também que o puzzle estava lá em cima no quarto. Por isso, a Catarina foi até lá em bicos dos pés. O pai estava debruçado sobre o Hugo a pôr-lhe um pano de água fria na testa. "Ah, cá vem a melhor enfermeira do mundo", disse o pai. Embora a Catarina estivesse a tentar sentir-se zangada, sorriu um bocadinho. O Hugo olhou para ela com os olhinhos muito tristes, todo cheio de pintas verdes. E nesse momento a Catarina percebeu como era difícil estar zangada com o seu melhor amigo. Correu até ao Hugo, que soltou um gemido, e a Catarina subiu para a cama para estar mais perto dele. O pai saiu do quarto e foi falar com a mãe. O Hugo soltou um barulhinho triste para pedir desculpa. A Catarina disse que tinha ficado muito zangada com ele, mas que a mãe lhe tinha explicado como era quando as pessoas se sentiam mal. O Hugo sorriu e fez um som de "A mãe sabe tudo." "Suponho que sabe", disse a Catarina. Depois aconteceu uma coisa estranha. O Hugo deu um pulo na cama da Catarina e fez uns sons que significavam "Vamos andar nos baloiços do parque." A Catarina olhou para o Hugo e, é claro, ficou um bocado admirada. "Queres andar de baloiço?" O Hugo saltou da cama e deu vários saltos pelo quarto fora. Ainda tinha as pintas verdes, mas já não parecia tão triste. Quando iam a sair pela porta da frente, a Catarina gritou à mãe: "Vamos ao parque!" Avisava sempre a mãe quando saía de casa. O pai decidiu ir lá acima ver se o Hugo ainda estava na cama. Mas só encontrou o boneco da Catarina. O pai correu pelas escadas abaixo e saiu pela porta da frente.
Encontrou a Catarina no escorrega e perguntou-lhe onde estava o Hugo. A Catarina apontou para os baloiços. O Hugo estava no baloiço, mas não se mexia. Na verdade, estava com pior aspecto do que antes. Tinha as pintas mais escuras e os olhos mais vermelhos. A caminho de casa, o pai disse ao Hugo: não podes andar de baloiço no parque quando estás doente. O Hugo fez um som muito fraco de porquê? A Catarina também não percebia. Se ele estava com vontade de brincar, era porque não estava muito doente. O pai explicou ao Hugo e à Catarina que se uma pessoa se sentir mal no parque, pode não estar lá ninguém para ajudar. O pai também disse que ele podia apanhar frio e ficar ainda mais doente. O Hugo fungou um bocadinho. O corpo dele precisava de descansar para melhorar. O pai disse ao Hugo que os meninos que vinham brincar para o parque também podiam apanhar o que ele tinha e adoecerem também. O Hugo sentiu-se muito mal, mas havia muitas coisas em casa com as quais brincar e lá era o melhor sítio para ele estar. Quando chegaram a casa, a mãe ficou muito contente por vê-lo e disse-lhe que estava muito preocupada. A Catarina e o Hugo sentiram-se mal por terem preocupado a mãe. Penso que o Hugo se sentiu ainda pior porque estava muito doente e começou a chorar. A mãe achou que o Hugo devia dormir um bocadinho. Mais tarde, o Hugo e a Catarina fizeram o puzzle e o pai leu uma história muito engraçada. O Hugo adormeceu a meio. Sonhou que estava no parque com a Catarina, a andar de baloiço. Estavam a rir-se e a baloiçar-se o mais alto que podiam. E sabem que mais? Daí a 2 dias, o sonho tornou-se realidade. Já sabiam? Já sabiam que se misturarem tinta azul com tinta amarela, fazem tinta verde? E se misturarem tinta vermelha com tinta amarela, fazem tinta cor de laranja? E se misturarem tinta azul com tinta vermelha, fazem tinta roxa? Mas não as misturem na roupa, senão fazem uma grande porcaria. O dia em que o Pitucha encontrou um novo lar. Tinha sido um dia muito agitado. O Hugo descobriu que se saísse no inverno era melhor calçar botas quentinhas, senão ficava com as pintas azuis. A Catarina descobriu que quando se tenta manter um boneco de neve dentro de casa, ele não dura muito. E ambos descobriram que tentar apanhar flocos de neve com a língua não é lá muito fácil. A mãe e o pai conversaram muito sobre um animal de estimação e finalmente concordaram que iam ao abrigo dos animais escolher o que queriam. A Catarina pensou que iam à loja dos animais, mas o pai disse-me que iam a um sítio onde se guardavam animais perdidos até arranjarem um novo lar. Era uma boa ideia. O Hugo pensou em treinar um elefante. E a Catarina pensou em montar um cavalo. No carro, quando a mãe ouviu a história do cavalo da Catarina, riu-se e disse-me que um cavalo não cabia na sala de estar. E não tinham cavalariça. Quanto ao elefante, bem, no mínimo teriam de se mudar para o jardim zoológico. A mãe e o pai estavam a pensar num animal muito mais pequeno. A Catarina e o Hugo olharam um para o outro. Puseram-se a adivinhar. Seria uma cabra? Seria um guaxinim? Seria um macaco? Mas suponho que agora já devem ter adivinhado que a mãe e o pai estavam a pensar num animal tipo gato. Quando os 2 amigos ouviram isto, sorriram. Um gato parecia um animal de estimação excelente. E não teriam de mudar para o jardim zoológico, nem de comprar uma cavalariça. Cabia em casa perfeitamente. Quando chegaram ao abrigo, viram todo o tipo de cães. Lá dentro estava um homem muito simpático. Parecia-se um pouco com o avô da Catarina. Chamava-se Jaime. Sorriu e agradeceu-lhes terem vindo. O Jaime olhou para a Catarina e para o Hugo e perguntou-lhes se procuravam um bichinho de estimação. Ambos acenaram com a cabeça. O Jaime olhou para uma lista de animais e disse: sou capaz de ter o animal certo para vocês. O Hugo e a Catarina estavam ansiosos por ver. Por isso, o Jaime abriu as portas que davam para uma sala cheia de gatos. A família entrou. Havia gatos de todos os géneros, velhos e novos, pretos e dourados e até de 3 cores diferentes. Alguns tinham olhos amarelos, outros tinham olhos verdes e outros tinham olhos azuis. A mãe soltou um e o pai disse que isto podia ser difícil. Começaram a procurar o gato certo.
A Catarina perguntou porque é que havia tantos gatos sem casa. O Jaime disse-lhe que os animais vinham parar ao abrigo por muitas razões diferentes, mas era a razão porque as pessoas vinham buscá-los que interessava ao Jaime. A Catarina não compreendeu. O Jaime explicou que quando as pessoas vinham ao abrigo, ele ficava muito contente porque sabia que havia uma grande possibilidade de um dos animais ser adotado por uma nova família. Mas depois espetou um dedo. Queremos ter a certeza de que cada animal vai para a família certa para poder lá ficar para o resto da vida. A Catarina, o Hugo, a mãe e o pai olharam para os animais. De cada vez que um deles encontrava um gato de que gostava, o resto da família corria para o ver. A questão é que era difícil escolher. O Hugo estava a ter um problema diferente. Olhava para os gatos e queria levá-los a todos para casa. Disse à mãe que eles podiam dormir no armário com ele, mas a mãe disse que só tinham espaço para um. O Jaime disse: ainda não viram aqui no canto. E foi nessa altura que aconteceu. A Catarina e o Hugo foram a correr. A mãe e o pai vieram atrás. Dentro da gaiola estava um gatinho minúsculo. Era todo amarelo, exceto na cabeça. Tinha uma orelhinha branca. O Jaime disse que se chamava Pitucha. Esteve muito doente e arrastou-se até à estrada. Mas um rapaz encontrou-o por acaso e levou-o ao Jaime. O Pitucha melhorou muito depressa e agora estava pronto para começar uma vida nova. Logo ali, o Pitucha arranjou um novo lar. O Jaime disse-lhes as regras para adotar um gatinho. Não se podiam esquecer de lhe dar água fresca e de pegá-lo ao colo sempre que necessário. Precisava de uma alimentação própria e de outras coisas que o Jaime disse depois à mãe e ao pai. Quando se iam embora, o Hugo olhou para os outros gatos que não tinham casa. Tinha tanta vontade de os levar com ele. O Jaime sorriu. Esperava que outras pessoas responsáveis, como a Catarina e a família, viessem adotar todos os animais do abrigo. Entretanto, apareceu outra família e o Hugo sentiu-se melhor. Dentro do carro, o Pitucha fugia por todos os lados, tentando encontrar uma maneira de sair. Miou um bocadinho e sentou-se no ombro da Catarina. A Catarina disse-me para não ter medo, que ia para uma casa nova, onde toda a gente ia gostar dele. Suponho que o Pitucha não deve ter compreendido tudo, mas ficou no ombro da Catarina e ronronou. Assim que abriram a porta de casa, o Pitucha saltou dos braços da Catarina e atravessou a sala de estar, à procura de um lugar seguro para se esconder. A casa não cheirava como o abrigo e não havia mais nenhum gato. O Pitucha acabou por se esconder debaixo dos folhos do sofá da sala. Ficou ali o mais quieto que pôde. Quando a Catarina e o Hugo entraram na sala, não viram o Pitucha. Procuraram no primeiro andar, no resto do chão e na cozinha, mas nada de Pitucha. A mãe arranjou um prato com comida e outro com água, e o pai sugeriu que ficassem à espera que o Pitucha decidisse sair do esconderijo, em vez de andarem à procura dele. Quando o Hugo se ia sentar, viu algo que pertencia ao Pitucha espetado por baixo do sofá. Era a cauda do Pitucha. Fez um ruído, apontou e começou aos pulos, mas o pai disse-lhe para ficar quieto. Sentaram-se todos a olhar para a cauda. A Catarina queria ver mais do que a cauda do Pitucha. O pai explicou que ele precisava de tempo para se habituar a eles. Em breve, a cauda desapareceu e viu-se um narizinho preto a espreitar debaixo do sofá. Ficaram todos muito quietos. O pai disse-nos para observarem o que o Pitucha fazia. O Pitucha olhou em volta da sala e cheirou as coisas. Cheirou os pés do Hugo e o Hugo teve de fazer um grande esforço para não mexer os dedos dos pés. Depois aproximou-se da Catarina, levantou-se nas patas traseiras e saltou-lhe para o colo. A Catarina ficou admirada, mas a mãe disse-lhe para ela lhe fazer festinhas com cuidado. E sabem que o Pitucha se enroscou imediatamente no colo da Catarina e pôs-se a ronronar tão alto que o Hugo disse que parecia a máquina de barbear do pai. Todos se riram e o Pitucha olhou para cima. É provável que tenha sorrido para a sua nova família. Pelo menos foi o que o Hugo pensou. E suponho que já devem ter adivinhado que o Pitucha ficou muito amigo da Catarina e do Hugo.